Comissão de Orçamento e Tomada de Contas analisa adequações propostas para as emendas impositivas. Gostaríamos, e eu acho que vamos conseguir, nesta próxima quarta-feira, fazer a votação, então, o quanto antes, para que o Executivo faça seus encaminhamentos e os investimentos. Projeto de lei autoriza a contratação emergencial de médicos para o Hospital César Santos. É feito por um ano, renovável por mais um ano, e aí ao final desse período se faz um novo processo seletivo, através de currículos de apresentação. Vereador Saul Spinelli reivindica a área para a Associação de Moradores do Boqueirão. O parlamentar explica que o espaço foi construído com recursos da própria comunidade. Proibição do consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos é debatida em audiência. Precisa mecanismos de controle para inibir os excessos que acontecem praticamente o tempo inteiro, na nossa vida em sociedade. Boa noite. A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas realizou ontem a análise das adequações propostas para as emendas impositivas. Veja como foi a reunião. Ao todo, 9 propostas apresentadas por 6 vereadores no ano passado têm impedimentos para execução no orçamento de 2016. Para garantir a aplicação dos recursos, os autores já apresentaram adequações às emendas. De acordo com o presidente da CLR, vereador Rui Lorenzato, uma votação pode acontecer ainda nesta semana. Nessa última reunião da Comissão de Orçamento, nós fizemos mais uma conversa sobre isso, que é realmente salvar aquelas emendas impositivas onde, por impedimento técnico, segundo o gestor municipal, foram vetadas então essas emendas, e nós conseguimos de fato, com a conversa com os vereadores, cada vereador foi salvando essas emendas devido a esse impedimento técnico, porque na verdade, com muita razão, esses vereadores fizeram isso, porque algumas emendas, por exemplo, que tinham o seu valor majorado, portanto, então, ao invés de comprar ou fazer a obra do determinado tamanho, então se reduz o tamanho, reduz a quantidade do equipamento a ser comprado e automaticamente se viabiliza, então se faz o aproveitamento desta emenda impositiva, comprando determinado equipamento, ou fazendo determinada obra ou muramento onde estava sendo feito. Agora, então, com o parecer e o trabalho realizado da Comissão de Orçamento, então vai para o plenário da Câmara. Gostaríamos, e eu acho que vamos conseguir, nesta próxima quarta-feira, fazer a votação, então, o quanto antes, para que o Executivo faça seus encaminhamentos e os investimentos. A Câmara de Vereadores recebeu ontem representantes da empresa Minuano que informaram a demissão de cerca de 300 funcionários e o fim das atividades em Passo Fundo. Durante a sessão plenária, o presidente Márcio Patucci lamentou a situação. É preocupante a situação econômica do país, é preocupante a realidade, sobretudo aqui em Passo Fundo, quando nós nos deparamos com mais esse episódio lamentável. A Manitowoc já deixou 80 colaboradores na mão, agora a Minuano aqui apresenta então essa carta de demissão de 300 funcionários, e que vai obviamente impactar no setor econômico da cidade, vai obviamente impactar no setor social, porque são mais de 300 famílias desamparadas e desassistidas. Eu também fiz questão de referir a senhora representante da empresa, estava ela, o advogado e o engenheiro de segurança do trabalho, que nós lamentamos, sentimos muito por essa situação, mas que não poderíamos, vereadora Cláudia, a senhora como presidente interina da SEBS, deixar de também nos solidarizar com a empresa e, na medida do possível, colocar o Parlamento Municipal à disposição, vereador Aristeu Dalalana, porque nós sabemos que as famílias, no momento econômico que mais dificuldade, que mais precisam, ela de forma inesperada ou abrupta, como foi usado aqui nos termos dessa carta, são surpreendidas por essa demissão. Acompanhe a leitura da carta com os argumentos da empresa durante a reprise da sessão plenária de segunda-feira, que vai ao ar daqui a pouco, logo após esta edição do Jornal da Câmara. Deve ser votado amanhã o projeto de lei que autoriza a contratação temporária de médicos para o Hospital Municipal Dr. César Santos. Os detalhes com o líder do governo, o vereador Alex Necker.
São processos seletivos que a gente vem fazendo. O Executivo Municipal vem fazendo, fez agora recentemente para a Secretaria Municipal de Saúde, para dotar de médicos na rede municipal, e agora renova o processo para a contratação de médicos no Hospital Beneficente César Santos. Como nós não construímos e não temos autorização para fazer concurso público na área, nós vemos fazendo, o Executivo já há muito tempo, vem fazendo processos seletivos que são feitos a cada 2 anos. O contrato do profissional é feito por 1 ano, renovável por mais 1 ano, e aí ao final desse período se faz um novo processo seletivo, através de currículos, de apresentação e de pontuação de cada médico para estabelecer quem vão ser os contratados. É um processo que vem sendo feito de forma muito tranquila e que tem procurado atender todas as necessidades dos serviços de saúde, tanto da rede municipal como do hospital. E o vereador Saul Spinelli protocolou uma nova indicação. Ele quer que o Poder Executivo conceda uma área no Boqueirão para a Associação de Moradores do bairro. O parlamentar explica que o espaço foi construído com recursos da própria comunidade. Com a concessão da área, a entidade prestaria atendimento aos moradores naquele local. Este prédio fica no meio do canteiro da Avenida Brasil, construído com recursos dos empresários e que por muitos anos sediou o posto policial. Hoje ele é uma referência para a Brigada Militar, que vai continuar sendo. A ideia da associação é permanecer sendo. Vai estacionar, vai ter um espaço para ir no banheiro, tomar uma água, fazer anotações. A ideia do Mauro Moreira e dos seus companheiros da associação é que, com a concessão, criar uma referência não só para os moradores do bairro Boqueirão, mas para todos os bairros adjacentes, para saberem que ali podem fazer pedidos, enviar e-mails, enviar torpedos, conversar com a sociedade civil organizada, a prefeitura, a Câmara de Vereadores, enviar pedidos para a Corsã, para a RGE, enfim, é uma referência. E dar uso a um espaço público, a um espaço construído pela comunidade e que hoje está lamentavelmente obsoleto em função que a Brigada mudou sua estratégia de policiamento. O impeachment da presidente Dilma Rousseff está sendo analisado pelo Senado. Os deputados já aprovaram a continuidade do processo, mas o assunto divide opiniões. Por isso, o Câmara Debate de hoje vai receber o vereador Isamar Oliveira, o vereador Sidney Ávila, o economista e sociólogo Ginês de Campos e o professor de Direito Constitucional Fausto Santos de Moraes. No processo de impeachment, a gente tem uma previsão constitucional de alguns crimes comuns e crimes de responsabilidade. E quando a gente vai falar de crimes de responsabilidade, a Constituição faz um apontamento por uma lei infraconstitucional. Essa lei infraconstitucional que ela tem aí a responsabilidade de trazer todos aqueles comportamentos, todos aqueles que serão os fatos típicos que serão a base para um eventual impeachment. Iam esconder, iam tapar a sujeira. Se o Sérgio Moro não faz aquilo, o seu governo... Iam tapar, iam sufocar, não ia vir à tona o que estava escondido. Só veio porque o Sérgio Moro pode ter tido uma atitude ilegal dele de colocar na mídia, mas teve a coragem de colocar e denunciar o que estava errado, senão iam sufocar. Cometeu um crime. Crime cometeu o governo PT, quebrando o Brasil. Isso enfraquece as instituições, enfraquece a democracia, enfraquece a nossa imagem, prejudica demais a imagem do Brasil lá fora, porque a nossa democracia é muito jovem. Então nós não podemos aceitar essas coisas por isso que nós dizemos que é um golpe. A resolução da crise fiscal, seja qual for o governo, implicará em medidas impopulares, que terão uma repercussão no campo político. Então é uma ilusão nós acharmos que o governo Temer fará essa transição de forma harmônica, porque a crise não termina. Você assiste este debate sobre a possibilidade de impeachment da presidente Dilma Rousseff logo após a sessão plenária. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos repercutindo a audiência sobre a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos.
cachorrinho está com as vacinas em dia? A vacinação básica é fundamental para proteger o seu pet contra várias doenças. Nos cães, a primeira dose deve ser aplicada aos 45 dias de vida. A segunda dose de 21 a 30 dias após a primeira. A terceira, de 21 a 30 dias após a segunda, acompanhada da vacina antirrábica. O Compata recomenda o reforço anual das vacinas no seu pet. Fazendo isso, você garante saúde e segurança para você e seu amiguinho. A chama olímpica já está no Brasil. Nesta manhã, ela chegou em Brasília, que é o ponto de partida do roteiro, que inclui mais de 320 cidades das 5 regiões do país. A tocha deverá estar em Passo Fundo no dia 3 de julho e até chegar ao estádio Maracanã em agosto, passará pelas mãos de 12 mil condutores. E o Parlamento realizou ontem uma audiência para discutir a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos. A maioria dos presentes concorda que a lei pode ajudar a reduzir a perturbação do sossego e o vandalismo. O autor teve o espaço de 5 minutos para apresentar o conteúdo do projeto de lei. Renato Tchecker explicou que a motivação para criar o texto veio de moradores e empresários que com frequência reclamam de problemas ocorridos nas madrugadas. No outro dia chego nas lojas, 8h30, 9h, abrindo a loja, tem garrafas quebradas, né? Tem um cheiro de urina insuportável, né? Comerciantes reclamando que está enferrujando as portas dos seus estabelecimentos, vômitos. Então isso tudo leva a bebida com álcool. Infelizmente, depois que qualquer pessoa ingere uma bebida com álcool, o comportamento muda e muda bastante. E acaba fazendo todos esses problemas que acontecem nas madrugadas, tirando o sossego da comunidade que mora no centro e atingindo Passo Fundo todo. Na sequência, autoridades e a população também puderam expor suas opiniões. A promotora Clarissa Machado, da 5ª Promotoria Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente, acha que a proibição é mais um mecanismo para dificultar o acesso dos menores a bebidas. Aos olhos do Ministério Público é muito salutar, não só por conta da questão de colocar a salvo a criança e o adolescente dessa exposição, não é? Mas também de criar uma cultura voltada à ordem pública e buscando resguardar uma série de transtornos que a bebida alcoólica traz quando consumida em via pública. Estamos lançando uma campanha de prevenção e combate tanto à venda como ao consumo de bebida alcoólica por criança e adolescente. Não somente em estabelecimentos comerciais, mas também porque identificamos situações de consumo na via pública. Não é? Então são determinados locais, bairros, pontos específicos do município em que há aglomeração de pessoas, dentre elas menores de idade, consumindo livremente bebida alcoólica. O promotor Paulo Cirne também se posicionou a favor de uma restrição. Diariamente, a 1ª Promotoria Especializada em Defesa do Meio Ambiente recebe reclamações de casos relacionados à perturbação do sossego público. Decorre de uma série de pessoas que utilizam as ruas de Passo Fundo, seja as calçadas ou os canteiros centrais, para ingerir bebida alcoólica, ouvir música em som elevado e a partir daí causa uma série de transtornos e de desordem para as pessoas que residem nessa região, principalmente nas ruas General Neto e na Independência. Por isso esse projeto, essa ideia, tem uma validade muito grande porque a proibição desse consumo diminuirá os problemas que essas pessoas enfrentam na região central da nossa cidade. Lucas Graziotin, que é proprietário de casas noturnas, apoia a proibição. Na opinião dele, a legislação é a única forma de acabar com o descontrole em ruas e praças da cidade. Precisa algum controle que faça com que as pessoas tenham o respeito, quem merece o sossego, quem precisa dormir, e tem lugares para fazer festa, né, para se divertir,
Então eu acredito que precisa mecanismos de controle para inibir os excessos que acontecem praticamente o tempo inteiro, né, na nossa vida em sociedade. Adriano Sonda tem receios quanto à necessidade da lei. Por isso, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas aproveitou a audiência para conhecer um pouco mais da proposta. Particularmente, eu gostaria que não houvesse esse tipo de situação, porque em cidades turísticas que a gente viaja, a gente consegue ficar tomando uma bebida ao ar livre sem problema nenhum, num mundo civilizado. Evidente que nós aqui cometemos alguns excessos na cidade que têm que ser coibidos. Então, para que eu possa informar aos sócios da CDL com mais clareza, nós viemos até aqui hoje para entender melhor o projeto, vamos levar numa reunião de diretoria que nós vamos fazer amanhã e depois vamos deliberar sobre esse assunto e nos posicionarmos como entidade também. O projeto determina que o consumo de álcool em vias públicas seja restrito das 11 horas da noite às 7 horas da manhã. O comandante da Brigada Militar pediu a ampliação do horário. Porque nós recebemos inúmeras reclamações de moradores do centro de consumo à tardinha, de consumo após as 7 da manhã, entre 7 e 10 horas da manhã, e isso causa um transtorno muito grande dessa população. E esse transtorno é o que nós gostaríamos de que fosse evitado com a ampliação desse horário. E se nós tivermos um espaço maior para a aplicação, fica mais fácil para a Brigada Militar achar um momento para fazer a fiscalização. Este estudante de Direito acredita que uma fiscalização mais rígida resolveria o problema. O movimento da cidade, por exemplo, da Independência vai cair muito, né? Acredito que estabelecimentos comerciais teriam prejuízo. Só que tem que ver o que é mais favorável para a população. A solução hoje é tu educar as pessoas, ter projetos sociais para ensinar onde se deve. O lugar certo não é lá, o lugar certo não é beber numa praça, o lugar certo é beber tipo num bar com os amigos. O presidente da Câmara de Vereadores, Márcio Patucci, está convencido de que a proibição é a única forma de trazer de volta a ordem às vias públicas. Se a pessoa quer consumir a bebida em via pública, ela vai consumir e vai se comportar como uma pessoa considerada o homem em comportamento mediano, mas não é isso que nós temos visto. Brigas, quebradeira, né, de garrafas, lojas danificadas, pessoas machucadas. Já tivemos episódios de até mortes na região central por conta, né, desses conflitos aí. Claro que nós temos que dar um basta nisso, e a Câmara de Vereadores está sendo parceira nesse sentido, de oportunizar essa audiência pública para que a gente consiga acolher as opiniões diversas e, a partir disso, então, formarmos a nossa convicção com base nos elementos já trazidos pelo vereador Renato Tchecker, que é o seu projeto de lei. Eu já tenho a minha convicção, sei que precisamos restringir sim. Agora, a forma de restrição, os horários de restrição e os locais, tudo isso vai ser oportunizado nessa grande discussão que estaremos fazendo. Agora, a Comissão de Educação e Bem-Estar Social vai analisar as manifestações ocorridas nesta audiência. E a partir daí, adequações poderão ser feitas ao projeto do vereador Renato Tchecker. E amanhã, às 6h30 da tarde, a Câmara de Vereadores irá promover outra audiência pública, desta vez para discutir o novo Código de Obras do município. Participe! Uma boa noite e até a nossa próxima edição.